Em 1996, uma cidade localizada no Rio Grande do Norte ganhou destaque no Brasil todo, por uma das coisas mais curiosas que já aconteceu aqui em nosso país. A polícia descobriu que a cidade estava infestada de pés por todos os lados, daquela plantinha que eu nem posso falar o nome aqui, como sítios, quintais de casas e até mesmo no canteiro da praça central da cidade. Cruzueta parecia ser uma enorme plantação de droga escondida. Mudas foram achadas na casa de diversos moradores locais, a maioria senhores de idade, e até mesmo no cemitério da cidade. Se isso já parece inacreditável, espere só até descobrir o motivo disso tudo ter acontecido, pois não é o que você está pensando. Eles não plantaram para vender ou usar fazendo cigarros ou algo do tipo. O motivo foi totalmente inusitado, e até hoje é difícil para as pessoas da pequena cidade acreditarem que aquilo realmente aconteceu. Inclusive tão inusitado que ninguém foi preso. Mas calma que você vai entender toda essa história bizarra agora. Então já deixe seu gostei no vídeo e vamos lá! Você sabe o que acontece com alguém que é encontrado cultivando essa plantinha proibida no sítio ou quintal de casa? Para responder essa pergunta, vou dar o exemplo de um dos diversos casos desse que acontecem aqui no Brasil. Em 2019, 25 pés e 40 mudas foram encontradas em um sítio da região turística de Domingos Martins, no Espírito Santo. Segundo a investigação, o plantio era usado para a produção de uma forma mais forte e mais potente da droga. O laboratório para a produção funcionava em uma casa construída para ser do caseiro da propriedade. O dono do local foi condenado, afinal isso é considerado um crime aqui em nosso país. Mas então, como é possível uma cidade inteira cultivar essa planta por todos os lados e ninguém ser preso? O caso ganhou repercussão em todo o país e até hoje é alvo de comentários dos moradores da cidade de 8.000 habitantes. Entre os mais novos, alguns têm dificuldade para acreditar que o caso tenha acontecido no pacato município. Era noite de sábado, no início de junho de 1996, quando a delegacia de polícia de Cruzueta recebeu uma denúncia anônima sobre um suspeito que estaria vendendo a planta em um bar, em uma região próxima à saída da cidade. Os policiais foram ao local e encontraram um rapaz com uma pequena quantidade da droga. Eles descobriram que minutos antes, o jovem havia jogado uma sacola de plástico por cima de um muro, em um terreno vizinho ao bar. Conforme relatos dos policiais, na sacola foram encontradas diversas folhas de uma planta de cor verde, aparentemente recém-colhida. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia, onde declarou ter conseguido no quintal de um idoso de Cruzueta. Na segunda-feira seguinte, a polícia do município obteve um mandado de busca e apreensão, expedido pela justiça, que permitiu que fossem até a residência de João, o idoso apontado pelo rapaz, que na época tinha 63 anos. No muro da casa dele, encontraram uma planta de 3 metros de altura. Segundo a polícia, João pediu para que não cortassem a planta. Até aí ninguém estava entendendo nada, nem a polícia. Por que aquele senhor de idade cultivava essas plantas e ainda por cima pediu para não cortar? Ele tinha vários tambores com a erva curtida em água, consumida diariamente, e tratava aquilo como um líquido santo. O idoso tinha câncer e acreditava que o líquido o ajudava na luta contra a doença. Ele dizia que essa planta aliviava todas as dores que sentia e impedia que a doença avançasse. Muitos moradores de Cruzueta, ao saber dos benefícios que João afirmava conseguir com a erva, pediram mudas ao idoso. Logo que encontrou a plantação na casa do idoso, a polícia de Cruzueta cortou a planta e levou para a delegacia da cidade. Em depoimento prestado em setembro de 1996, João declarou que a planta estava na sua casa havia 8 anos, desde que sua mulher trouxe da casa de uma irmã, em Natal. Ele disse inclusive que várias pessoas pediam galhos para fazer remédios. Foram encontradas plantas em ao menos 6 residências de Cruzueta e em locais como a praça principal perto da prefeitura, além do cemitério e em frente a uma igreja. Algumas chegavam a 6 metros de altura. As praças de Cruzueta eram bastante arborizadas, então era comum que as pessoas plantassem mudas de várias espécies ali. Em uma dessas, acabaram plantando a erva também. Nas residências em que foram encontradas as plantas, viviam pessoas acima de 50 anos. Elas a utilizavam para diversos tipos de doenças, dor de cabeça, problemas respiratórios, epilepsia, reumatismo, enxaqueca, entre outras dificuldades. E tudo era tratado com o chá da planta. Eles sentiam muitas dores musculares
familiares e tomavam esse chá para melhorar. Os mais jovens também usavam para fins medicinais. Muitos sentiam melhoras na saúde, como em problemas de resfriados, asma e cansaço. As pessoas que utilizavam realmente nem sabiam do que se tratava essa planta, nem suas outras finalidades. Então na cidade ela foi usada somente para fins benéficos para a saúde. Porém, apesar de muitos moradores acreditarem que as plantas mantinham os idosos bem de saúde, não houve nenhuma comprovação médica sobre o fato. A justiça determinou que fossem cortadas e apreendidas todas as plantações da erva na cidade. O caso repercutiu na região e diversos moradores foram à delegacia somente para conhecer a famosa planta apreendida no município. Segundo o delegado que trabalhou no caso, na época existiam duas correntes, uma a favor e outra contra a planta. Muita gente achava um absurdo mandar cortar aquilo, porque não fazia mal a ninguém, mas havia outros que eram a favor de retirar as plantas da cidade. Logo após ser apreendido e permanecer em observação por dias, o material foi incendiado em fornos das indústrias cerâmicas da cidade. Parte dos itens, em vez da incineração, foram encaminhadas ao Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte para análise. No Brasil, plantar essa espécie é crime. Conforme a Lei de Drogas de 2006, a pessoa que tiver uma plantação considerada pequena poderá sofrer penalidades semelhantes àquelas aplicadas aos que se enquadram como usuários. Nesse caso, podem ser determinadas punições como advertência, prestação de serviços à comunidade e multa. Em caso de grandes plantações, a situação é equiparada ao tráfico e a pessoa pode ser condenada à reclusão de 5 a 15 anos, além de aplicação de multa. No caso de Cruzoeta, legislação em vigor em 1976 determinava que usuários e pessoas que tinham pequenas plantações poderiam receber penas de reclusão de 6 meses a 2 anos. O medo da prisão era o maior temor entre os moradores da cidade do Rio Grande do Norte. Logo após concluir as investigações sobre o caso, o delegado apontou que não havia indício de que os moradores da cidade usassem a planta como entorpecente. Afinal, segundo ele, eles cultivavam a planta para curar doenças e para cicatrizar cortes. Então ele concluiu sem que ninguém fosse indiciado. Depois que o caso foi encerrado, a cidade recebeu ações de conscientização sobre as plantas. Foram feitas palestras em escolas e em outros locais da cidade. Será que algum senhor ou senhora da sua cidade também cultiva essa plantinha no sítio e no quintal da casa sem saber o que é? Talvez nunca saberemos. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa história. E se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!